Nosso estudo, essa semana a gente ficou, eu não vou dizer que foi enrolado, porque assim, o importante é a gente destrinchar, é a gente entender cada vez mais o que a palavra vem nos oferecer, né? E aí a gente ficou estudando, bem dizer, só Mateus 5 essa semana. Eu acho que só na segunda-feira que a gente teve outro estudo, nem eu lembro direito. Mas o resto foi tudo Mateus 5. E ontem nós chegamos a finalizar o estudo dos versículos em si, de Mateus 5. Só que ficou pendente aqui dois apontamentos da minha Bíblia, que a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, que eu gostaria de passar com vocês. E além desses apontamentos, nós também teríamos as questões com o pastor Luiz Saião, que eu sempre gosto de passar essas dúvidas, essas respostas dele, perguntas e respostas, porque são bem esclarecedoras, acabam fechando com categoria o nosso estudo. A Michelle, meu sonho era ser assim, ou eu presto atenção em uma coisa ou outra. Descobri que tenho TDAH, ainda não foi comprovada, mas tenho sintomas. Michelle, é treino, viu? Porque, e outra, eu pego as coisas sem querer também. Na casa da minha avó, eu morava, né, com a minha avó, e a casa da minha avó sempre foi assim, ó, cheia de gente. Então eu vivia ali na minha, quietinha, caladinha, no meu canto. Só que tipo, eu entendia tudo que acontecia na casa. Eu percebia, tipo, se minha avó tava chateada, se meu pai tava grilado. Eu tenho uma percepção muito aguçada, mas eu acredito que seja de tanto prestar atenção mesmo, assim, de ficar atenta às pessoas. Então, às vezes eu ouvia assim, por alto, tanto que isso me acontece até hoje. Às vezes eu pego uma informação por alto, assim, de repente passa 15 dias, a pessoa vem conversar comigo sobre aquele assunto, eu peguei por alto, mas eu entendi. Ah, é mesmo, eu ouvi falar. É incrível, mas isso eu acho que é uma habilidade, são coisas que a gente vai desenvolvendo mesmo, e a minha memória, ela infelizmente ou felizmente, ela é muito boa. Então assim, eu deveria esquecer das coisas, mas eu não esqueço. Tem coisas que eu até gostaria mesmo de esquecer, mas eu tenho uma retenção de memória que é esquisita. Meu esposo fica assustado. Mas eu lembro a roupa que eu tava quando a gente se conheceu. Eu lembro, sabe, assim, detalhes. Eu sou minuciosa com essas coisas. Mas enfim, bora lá. Sem ficar aqui exaltando o meu poder prodígio. Ricardo, meus produtos Herbalife chegaram ontem no final da tarde. Não te contei porque não tive tempo. Estou contando agora. Bom, agora deixa eu continuar aqui. Senão também não vai dar tempo nem de concluir hoje. Gente, dentro daquilo que a gente estudou em Mateus 5, vamos fazer uma recapitulada? A gente estudou no começo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças foi o quê? A explicação do caminho da construção para uma felicidade espiritual equilibrada, tá? Depois a gente explicou sobre o que nós devemos querer em relação a essas bem-aventuranças. Depois, o grande poder de Jesus. Depois nós estudamos sobre a mansidão, sobre ser bem-aventurados e limpos de coração. Depois a gente estudou sobre a recompensa dos que são grandes, de vocês. Não, aliás, a recompensa de vocês é grande. Depois a gente estudou o que será recompensado, as características do cristão. Então foi muita coisa, né, gente? E prove a si mesmo. Agora a gente viu também como nos distinguir do mundo. E agora nós iremos ver modelos. Modelos. Gente, modelos. A Michelle disse aqui, fico boba com meu esposo, ele lembra tudo do passado dele, impressionante, eu não lembro nada. Ai, então vamos lá. Acontece, cada um é de um jeito, não fique se cobrando, Deus fez cada um com um propósito, com um drive mental instalado, que seria necessário para ser utilizado ali naquela ocasião. Por isso é que a gente se conecta a outras pessoas, para que a informação que não existe em um possa ser complementada com a que existe no outro. Por isso, se fosse todo mundo igual, ia ser muito chato, né? Modelos. Cristo é o nosso modelo sublime. Então, gente, aqui são alguns versículos
que trazem para a gente reflexões dentro daquilo que a gente tem estudado. Então, Cristo é o nosso modelo sublime. Paulo era um modelo para os crentes. Os profetas eram modelos convincentes. Nós devemos ser modelos para os crentes, modelos para quem acredita em Deus. Nós devemos ser modelos. Devemos também ser um exemplo para o mundo. Então, nós tanto temos que ser modelo para aqueles que dizem crer em Deus, como nós temos que ser modelo para aqueles que não têm ainda noção dessa sua identidade, desse seu propósito, não acreditam na palavra de Deus. Nós não fomos separados do mundo. Nós devemos estar, sim, infiltrados ali no mundo para fazer com que outras pessoas que não acreditam na palavra de Deus passem a ter essas informações, passem a ter esse alcance da luz que emana do nosso ser, por ter conhecimento da palavra, por ter conhecimento da verdade que nos foi revelada. Não podemos nos calar e não podemos pegar essa luz e escondê-la, e não podemos permanecer apenas em lugares onde existe a luz, porque aonde está as trevas é que está tendo a necessidade de que essa luz apareça. Então a gente precisa se mover, a gente não é o id, é o caminho do ir, levando essa luz, trazendo clareza para outras pessoas, para outras regiões, para outros territórios, para outras dimensões, enfim. Então, nós devemos ser exemplos para quem acredita e nós devemos ser exemplo para quem não acredita. E através disso devemos emudecer o mundo. A gente cala o mundo com a nossa... Porque nós somos... Deixa eu ver se eu vou lembrar dessa palavra. Para o mundo, nós somos... As pessoas não entendem a gente. Nós somos incompreendidos pelo mundo. No que eu quero dizer? Pelas circunstâncias do mundo. Porque o que o mundo prega, gente? Alguém te fez mal? Faça o mal. O que Jesus prega? Alguém te fez mal? Faça o bem. Por quê? Você não vai se igualar à maldade que existe no mundo. Você vai ser aquilo que Cristo pediu para que você fosse. E ser aquilo que Cristo pediu para que você fosse é ser muito semelhante a Ele. Buscar ser semelhante a Ele. Porque Ele nos fez a semelhança dEle. Só que a gente não age como se fosse. E a ideia é, nós temos sim que buscar sermos semelhantes àquilo que Jesus ensinou. Buscar, gente, porque não é que a gente vai conseguir. Porque a gente está longe de ser perfeito. Mas nós estamos por ser feito. Nós não podemos esquecer da possibilidade de sempre melhorar, de sempre estar sendo feito, de sempre estar sendo modificado para emudecer o mundo. Então você cala a boca daqueles que acham que estão fazendo certo, você vem e dá um banho de sabedoria. Você pega e fala assim, não. Uma pessoa vem para te tirar do sério. Aí, o exemplo da coruja que eu disse para vocês. A coruja estava aqui, os passarinhos veio para tirar ela do sério. O beija-flor foi lá na carinha dela assim, ó, querendo atiçar ela, querendo estressar ela. O que ela fez? Ela continuou plena, resiliente, consciente de quem ela era, sabedoria, sabe? Equilíbrio emocional, não deixar as pessoas te abalarem, porque você está consciente de quem você é em Cristo. Não é uma pessoa que vai vir e tirar você de si, porque você é uma pessoa equilibrada, você sabe da sua identidade, você sabe que você está nesse mundo apenas para agradar a Deus. Maldito daquele que acredita em outro homem. Você não veio para depositar as suas confianças em homem, e se você estiver fazendo isso, sinto muito, querido, porque você será decepcionado. Então, nós temos que sim calar a voz desse mundo que anda totalmente na contramão daquilo que Cristo ensinou. E nós que estamos aqui estudando a palavra, ainda assim, a gente não tem clareza o suficiente para colocar tudo isso em prática. Mas dentro do que a gente pode, vamos fazer de tudo para conseguir. Preciso ter sabedoria e resiliência. Isso a gente se faz, Michele, é com movimento, é com atitude, é na prática. É a gente se predispondo todos os dias a não fazer aquela coisa errada.
a trocar os seus drives mentais. Se eu fazia assim e assim tá errado, vou passar a fazer certo. E é por hoje. Por hoje eu consegui, por hoje eu venci. É igual sair das drogas, é igual sair de qualquer coisa que te vicie. Assim também é sair daquilo que te faz mal, daquela sombra, daquelas trevas. Acabou de voltar a minha internet. Virva, Dani. Você viu aqui? Eu fui falar voltar, é porque tem hora, gente, que o roceiro do goiano me pega, sabe? Tem hora. Entendeu, guria? Vamos falar que nem você aí no Rio Grande. Não, você é de Gramado. Não, você é de São Leopoldo. Ô, Jesus, é tanta gente, tem que ter uma boa memória. Bom, então nós devemos viver a Bíblia para o mundo ver. Nós também temos que vir aqui, gente, e aprender. A gente não aprende as coisas de Cristo para reter pra gente, não. Vocês estão vendo tanto que a Bíblia tem muito daquilo que a gente vem estudando também aí nas plataformas digitais? Nada de novo. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que tudo saiu daqui mesmo. Nós devemos viver a Bíblia para o mundo ver. Você tem que aprender todas as paradinhas de Jesus, sabe? Tudo que Jesus ensinou é para você poder fazer com que outras pessoas vejam. É o mesmo lance lá da luz. Você não pega uma luz e coloca ela debaixo da mesa. Você coloca ela ali, ó, um farol, para todo mundo ver. Você coloca ela num poste. Em falar em poste, tem um poste aceso aqui na frente da minha casa. 3 dias, viu? Se alguém de Trindade estiver ouvindo, da Enel... Tem uma semana que esse poste está aceso 24 horas, está me incomodando. Dani disse, teve um temporal aqui e se foi minha internet. Graças que voltou, assim fico ligada com vocês. Dani, eu senti sua falta, mas eu pensei que você estava me tirando mesmo. Tô brincando, Dani, você já tinha me falado desse problema. Então a gente aprende, não é para reter as informações da Bíblia, é para viver na prática e para que a nossa vida em prática seja aplicada à vida de outras pessoas. Você vai ser o testemunho vivo na vida de outras pessoas. E aí tem gente que fala assim, ai meu Deus, mas agora eu vou ter que virar pregadora. Não, a sua vida já é uma pregação. Aonde você exerce as suas atividades. Eu tenho visto muita gente falando assim, ó, bota a boca no trombone, vai fazer live. Gente, não se vive só de live, sabe? Tem gente que não tem acesso a live. Tem pessoas, meu esposo estava me falando uma coisa. Lorena faz uma live dos princípios de Deus. Aí já teria que ser com meu esposo, né? Porque assim, essa parte muito teórica, vou ver com ele, tá? Que é dia de domingo que ele faz essas coisas assim mais elaboradas. O que acontece? Tem gente aí que não tá podendo ir na igreja, pessoal. Principalmente os idosos, sabe? Tem idosos sedentos da palavra de Deus. Meu esposo estava me falando isso essa semana, que um amigo dele visitou um casal que começou a chorar porque ele leu a Bíblia para eles. Falou assim, meu filho, desde que começou essa pandemia, a gente nunca mais foi na igreja, nunca mais ninguém veio visitar a gente. E a gente estava sedento de uma palavra de Deus. Gente, olha que situação. Então, assim, não é só, vou ter que falar aqui agora em live, vou ter que aparecer aqui, não sei o quê. Não, tem muitas pessoas sedentas da palavra de Deus, tem muitas pessoas precisando. Faz aquilo que está no seu alcance. Não precisa de ser só o que alguém está mandando você fazer. Faça aquilo que o seu coração sentir, aquela vontade de mover. A Michelle disse, louca para chegar domingo. E a Glória, nossa. Então, infelizmente, gente, tem muitas pessoas sedentas da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não sabem também. Não tem nem consciência da palavra de Deus ainda. Dá para crer num negócio desse? Então a gente precisa de estar nesse movimento, a gente precisa fazer esse ID, a gente precisa levar a Bíblia para as pessoas. Levar esse conhecimento da Bíblia para as pessoas. E não necessariamente pôr essa Bíblia aqui debaixo do braço e levar para a pessoa, não. É levar a sua história, é levar a sua forma de viver, é levar a sua postura. Porque a partir disso, as pessoas vão saber o que te norteiam e elas vão ter cada vez mais curiosidade de saber o que essa pessoa faz que ela brilha.
O que essa pessoa faz que ela irradia uma energia boa? A pessoa sentindo essa mudança que há em você. Você lembra de eu te falar sobre isso, Michele? Da sua amiga sua que estava precisando de um apoio? Quando a pessoa começar a perceber essa energia em você, esse fluir em você, ela vai querer saber de que água que você vem tomando. Cara, deixa eu beber dessa água também aqui, ó, da Herbalife. Foi minha amiga Dani que me deu, ó. Agora eu bebo, ó, a Dani me deu garrafinha original da Herbalife. Desse jeito, Lorena, comecei a frequentar uma igreja, mas foi só vir a pandemia que nunca nem mais vi um pastor, um irmão, pelo menos perguntar se eu estou viva. Então, tem muitas pessoas passando pela mesma situação. Então, essas pessoas, elas estão sedentas, é igual tá falando do meu esposo também. Eu tô aqui trazendo isso pra vocês, gente, porque isso queimava no meu coração. Eu já fazia esse estudo bíblico e eu pensava, por que as pessoas não sabem disso aqui? Nossa, isso aqui é muito show! E eu acho que um monte de gente não sabe disso aqui. Me incomodava. E eu queria falar. E falar com meu esposo não ia adiantar muita coisa, porque ele já estudou essas coisas. Então, assim, eu não sei. Na verdade, ele ficava me dando aula. E eu queria era poder dar aula. Eu é que queria falar. Porque a sede, aquilo que queimava no meu coração, eu é que queria transbordar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu postava, gente, só o estudo, assim, ó, eu digitava e postava o estudo nos meus stories. Já tem, ó, mais de ano que eu venho fazendo isso. Só que com essa pandemia, com essa história do Pablo e falem, vão e façam e aconteça, eu comecei a falar e eu tenho me sentido bem por isso. Ó, a Larissa, é da época da faculdade, tá boa, Larissa? Parabéns pelo seu trabalho, obrigada. E a Su, você é uma bênção de Deus. Que eu continue sendo, né, gente? Bom, então nós temos que ter esse desenvolvimento de levar a palavra, de cumprir esse propósito. A Dani disse, espalhar a palavra por onde... deixa eu pegar aqui, gente. Espalhar a palavra por onde andar. Rever a lista telefônica e marcar visita ou até mesmo dar uma atenção. Os nossos amigos carecem de atenção, não importa a idade. Precisamos transbordar na vida das pessoas. Sim, isso mesmo. Bom dia para quem foi entrando aí, muito bom, tenho aprendido muito com você, pessoas. Vim conhecer a Deus profundamente através do Kaiser. E você que está me ajudando muito a ter um encontro com Deus. Muito bom, gente, eu fico muito feliz por poder ajudar, porque assim, realmente não faz sentido a gente aprender para reter. Não faz sentido a gente aprender para reter. E se tem pessoas dispostas a receber um pouquinho daquilo que eu venho aprendendo, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo. E outra, isso me dá um incentivo, isso me dá uma garra para continuar estudando. Tem dia que eu tô com preguiça. Tem dia que a carne pesa. Tem dia que a mão dói. Tem dia que eu não quero estudar de jeito nenhum. Mas aí eu lembro que eu tenho compromisso com outras pessoas. Então, é o lance do amor está muito além de mim, sabe? Gleide, eu percebi que você atrasou hoje, eu senti sua falta mais cedo. Sexta-feira movimentada, é isso aí. O importante é que você está aqui agora e eu fico feliz, porque nós temos que sorrir com a Gleide. A outra coisa é, não devemos ser um exemplo escandaloso. Dani, gente, mas vocês hoje estão conversando. Lorena é uma general do reino que transborda nas nossas vidas. Você é uma bênção, luz em muitas vidas. Gente, é a maquiagem. Continue, é isso mesmo, nada é por acaso. Gente, então tá, vamos continuar aqui. Modelos. Dentre os modelos que nós estamos vendo, não devemos ser um exemplo escandaloso. A gente tem visto tanto isso, né? A gente tem visto tanto isso, gente, sobre essa questão dos escândalos. Infelizmente, as igrejas têm trazido tanto escândalo. Lorena, isso mesmo, fique firme por nós. Precisamos muito da palavra verdadeira. O que tem acontecido, gente? Eu até estava ouvindo essa semana que Deus, ele disciplina os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos. E qual que é a função da luz, gente? A função da luz é para que a gente possa trazer clareza para a vida de outras pessoas? A luz, ela te traz o norte, a luz te dá uma direção. A luz, quando você tá no mar e você vê um farol, ela não te dá uma direção. O sol, ele ilumina, ele aquece. A lua, ela também ilumina. Tudo isso
beleza, a gente sabe, é perceptível, a gente tem uma noção racional sobre isso, inclusive. Mas a luz, ela vem também o quê? Trazendo luz, trazendo clareza para o que estava escondido. Quando você precisa encontrar alguma coisa, você não acende a luz se tiver escuro? Lorena, você tem que fazer umas lives para bate-papo. Não, mas assim, eu até falei pra vocês que eu quero ter esse movimento aqui, da gente ir falando e conversando. Por isso que o estudo até pode demorar um pouco mais, mas é importante que a gente tenha essa participação aqui, essa interação, essa energia, assim vai ser bem mais fluido. Somos luz e vamos clarear vidas. Então, assim, o que pode acontecer é eu me perder, mas aí vocês me ajudam. O que acontece, gente, em relação à luz? Quando a gente está procurando alguma coisa que tá perdida, a gente acende uma luz, não é? Para procurar aquilo que está escondido, que talvez está num lugar escuro. E Deus, Ele corrige os seus filhos. Ele disciplina os seus filhos. E o que a gente tem visto ultimamente, esse tanto de escândalo acontecendo nas igrejas, não só nas igrejas, como nas vidas de várias pessoas, como nas corrupções e tudo mais, tanta coisa sendo esclarecida, gente, é porque a luz de Deus tem vindo e tem clareado essas sombras, e tem clareado isso que estava oculto, tem vindo para fazer a gente enxergar aquilo que estava escondido. A própria palavra revela que a luz ela virá e aquilo que estava oculto será visto. Então a palavra ela vem fazendo isso. A luz ela tem essa finalidade também de trazer clareza para aquilo que estava oculto. E trazer clareza para aquilo que estava oculto não é só em relação às igrejas, é em relação a nós também, é em relação ao nosso coração. A luz ela vem também para trazer clareza daquilo que você esconde, daquelas mágoas, daquelas inseguranças, daquilo que a gente chama de bloqueios. A luz ela vem para trazer à tona, a trazer à baila aquilo que você escondia, aquilo que estava lá nos recônditos da sua alma. Ela vem e traz tudo isso para você fazer o que? Se curar. Para você fazer o que? Se limpar. Trazer ali, ó, organizar tudo que existe. Organizar tudo que existe aí dentro do seu coração. Então a luz, ela vem para limpar tudo isso. A luz, ela vem também para fazer você enxergar todas essas coisas que existem e fazer com que você encare essas realidades. Porque você está colocando lá no porão da sua alma. A luz, ela vem para você tirar todas essas coisas lá do porão da sua alma e pôr para vender, ou pôr para fora, ou lavar e pôr para secar. Mas você tem que organizar essas paradinhas aí do porão da sua alma. A luz, ela vem também e tem colocado muitas coisas para fora. Tem colocado muitos escândalos para fora. Infelizmente, aqui em Trindade mesmo tem acontecido isso. A gente viu aí esses casos da Flor de Lis, do João de Deus. Então, assim, tem acontecido muita coisa que a gente fica assim, meu Deus, sério que está acontecendo? Gente, mas isso é disciplina de Deus. As coisas que estavam ocultas serão reveladas pela luz de Deus. E nós que conhecemos um pouco mais da palavra, né? Que estamos aqui buscando, que estamos aqui nesse movimento de aprender cada vez mais, temos que pedir para Deus cada vez mais que essa luz, que essa transparência, que essa clareza retire mesmo tudo que há de ruim das nossas vidas, retire todas as sombras. A luz, ela não faz isso? Ela não traz com ela uma sombra? Você olha, onde tem luz de um lado, bate sombra do outro. A luz, então, ela revela onde tem a sombra. E você precisa pegar essa sombra e cuidar do que está aí. Dessas coisinhas obscuras que estão guardadas aí no cantinho da alma, tá? E tomar cuidado para que essas coisas não venham a se tornar escândalos. Porque quando a gente detém um pouquinho mais de conhecimento, a gente não pode agora andar na contramão de tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Porque senão a gente vai causar escândalo. E quando a gente já está nessa linha de conhecimento, a gente já fala que crê em Deus e a gente já anda conforme a vontade do Pai,
conforme a disciplina, os princípios, os regramentos e tudo mais, é muito mais fácil a gente causar escândalo, porque as pessoas já têm você como exemplo, porque as pessoas já olham para você e querem beber da mesma água que você bebe, porque você traz palavra de esperança, e aí quando você cai, você faz um monte de gente que ainda não crê cair na fé também. As pessoas não entendem que não devem elas não devem ter as suas expectativas em homens. Então, quando um homem cai e ele é um homem de fé, você acaba misturando as coisas. A sua fé é abalada. Se você não estiver suficientemente fundamentado na palavra de Deus, ao invés da palavra do homem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses escândalos. Nós temos que tomar cuidado para não ser exemplo de escândalo, porque a gente vai abalar pessoas que estão fracas na fé, que estão com a luz lá quase apagando, tá bom? Esse é mais um modelo, mais uma direção. E a outra coisa é que nós devemos ser, aqui ó, no finalzinho do capítulo 5, versículo 48, fala assim, ó: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos. Perfeitos. Não é fácil não, né, gente? Não é fácil. Ser perfeito como perfeito é Deus. Caracas, isso é pesado, né? Um Deus perfeito. Nós temos um Deus perfeito. Um Deus que é perfeito em amor. Nós temos um Deus que é perfeito em amor. Um Deus que é perfeito em todas as suas obras. Olha só. Nós temos que ser perfeitos como Deus é perfeito. E Deus é perfeito em amor. Então a gente também tem que ser perfeito em amor. E Deus é perfeito em todas as suas obras. Então nós também temos que ser perfeito em tudo aquilo que fazemos. Gente, ser perfeito não é perfeccionista. Eu estava estudando hoje sobre essa diferença. Porque você ser perfeito, você faz da melhor forma que você consegue, mas você faz. O perfeccionista, ele já fica ali tanto preso em fazer o melhor que ele não faz. O perfeccionista é aquele que não faz justamente porque quer a coisinha perfeita demais. Espera aquilo estar perfeito demais. Bom dia, Pedro! Tudo bem? Nossa, eu falei assim que nem uma criança agora. Mas fazendo graça, né, Pedro? Você sabe que eu gosto muito de você, meu amigo. Gente boa, gente do céu. Gente do céu não, gente daqui da terra mesmo, com a clareza e a sabedoria de Deus. Bom, então nós temos que buscar essa perfeição em Deus. E essa perfeição em Deus é: sede perfeitos em todos os seus caminhos. E ser perfeito é fazer o melhor que você pode fazer em seus caminhos. Deus é perfeito na sua vontade. Então tenha boa vontade. Boa vontade. Porque às vezes a gente fala assim: fulano, vamos fazer tal coisa? Ah, vamos. Pelo amor do Senhor, tenha boa vontade. Também a sua vida. Deus, ele é perfeito nas suas dádivas. Nós também temos que ser perfeitos em nossas dádivas. Deus é um pai perfeito. Nós também temos que ser perfeitos naquilo que nós temos desempenhado as nossas funções de esposo, de filho, de sogro, de sogra, de tio, de tia, de primo, de prima, de irmão, de irmã, de mãe, de pai. Então nós também temos que saber nos posicionar perfeitamente como Deus como Deus é perfeito. Nós também temos que saber Deus é perfeito no seu conhecimento. Deus é perfeito no conhecimento. Nós também temos que ser perfeitos no conhecimento. Nós não podemos alegar que pecamos por falta de conhecimento. Nós temos que saber a palavra de Deus. Nós não podemos alegar que estamos falhando por falta de conhecimento. Deus é perfeito em conhecimento. Você tem que buscar esse conhecimento também. Então, gente, aqui essa palavra é pesada. Se Deus é perfeito, sede vós perfeitos como Ele é.
Então a gente tem que estar sempre em feitura. A gente não consegue chegar a esse nível de perfeição não, mas a gente tem que estar sempre em feitura, em processo de ser melhor, em processo de ser melhor, em amor, em obras, em caminhos, em vontade, em dádiva, em ser uma pessoa boa, né, em suas funções familiares e em conhecimento. Bom, gente, agora a gente encerrou aqui o conteúdo da Bíblia, especificamente em termos de Mateus 5. Gente, vamos ajudar a Lorena, vamos apertar o coraçãozinho. Não, gente, não é ajudar a Lorena, vamos ajudar outras pessoas, porque apertando o coraçãozinho, vocês ajudam que essa mensagem chegue a outras pessoas. Vocês ajudem que o Instagram entenda que essa mensagem é relevante e essa mensagem chega a outra pessoa, entendeu? Inclusive, outra forma da gente poder espalhar um pouco mais dessa mensagem é vocês tirando print, é vocês me marcando, é vocês comentando, é vocês mandando aviãozinho aí pra galera, porque nós já temos esse compromisso de fazer lives de segunda a sexta às 10 horas da manhã sobre a palavra. Então, se vocês começarem a divulgar algo nesse aspecto também, a gente vai estar tendo um alcance maior da palavra, entendeu? Não é nem tanto me ajudar, gente, porque eu não vou viver disso aqui, né? E eu penso assim, ó, já que eu estou estudando, já que eu estou transmitindo esse conhecimento, quanto mais a gente expandir ele, melhor. Ajudar a live, isso mesmo, vocês entenderam. Sempre me expresso errado. Não, Michele, não, também não fique se sentindo mal. Eu só tô falando assim, pra que fique mais esclarecido. Mas muito obrigada aí pela atitude de o propósito, né? Deus sabe da intenção do seu coração. Eu conheço também aí que você só tá querendo ajudar. Então vamos agora para as perguntas com o professor Luiz Saião. Antes que não dê tempo e a gente ainda não consiga terminar esse estudo, nós vamos conseguir sim, hoje nós vamos. A primeira pergunta sobre o estudo é: quem pode viver de acordo com as exigências? Jesus não está sendo muito radical? Sim, gente, quando a gente pega a Bíblia aqui, a gente vai vendo essas exigências que tem em Mateus, porque Jesus fala assim, adulterar? Vocês estão achando que adulterar é lei? Não, queridinho. O fato de você olhar para uma mulher e desejá-la já é adultério. Você está achando que roubar alguma coisa do seu irmão é errado? Não, queridinho. O fato de você cobiçar ter uma coisa do outro já é errado. Atalho, gratidão por partilhar seu conhecimento. Gente, isso não é catarro, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Isso é ventilador ligado e alergia. Isso é água. Água que flui do corpo. Tanto que a gente bebe água. Então, se a gente for analisar ao pé da letra, era não, né, gente? É impossível a gente conseguir cumprir rigorosamente aquilo que Jesus está falando. Ai, gente, olha eu lendo a coisa errada. Não, tá certo. Era praticamente impossível a gente conseguir cumprir ali todos aqueles regramentos. Por isso é que Jesus, ele não aboliu a lei, mas ele veio e cumpriu a lei por nós, porque nós estávamos todos lá esturricados no inferno. Eu já falei isso pra vocês, né? Que se ele não tivesse vindo e cumprido a lei por nós, a gente não ia conseguir, né? Era só sofrência. Olha, o texto é extremamente radical. Se a gente pegar o texto ao pé da letra e ler, a gente vai ver que o que Jesus espera das pessoas é uma coisa assim, nossa, extraordinária. Seria muito bom se a gente conseguisse. Mas a gente não consegue. Mas a ideia aqui também é você pegar esse texto, gente, e fazer uma análise. Depois vocês vão ter esse compromisso. Titi está com os olhos diferentes, é porque eu estou maquiada. Meu esposo até ficou questionando hoje. Falou assim, nossa, isso tudo é pra live. Eu falei assim, sim, é pra me sentir bem. Os meus seguidores, as minhas seguidoras merecem o melhor de mim. Ai. Então, gente, depois vocês vão pegar Mateus 5 e vão ler. E vocês vão perceber o seguinte. Depois que você lê, se você não ficar uma hora em silêncio e pensando na sua vida, isso aqui não fez sentido pra você. Porque é estranho, gente, é estranho a gente ouvir um
texto desse e ainda querer se justificar diante das exigências do texto. A gente sabe que não vai conseguir cumprir. A gente sabe que nem de perto a gente consegue cumprir as exigências desse texto. Mas é interessante a gente fazer essa observação mesmo, de ver o tanto que nós somos falhos, de tanto que nós estamos longe de conseguir alcançar a tal perfeição que Jesus queria, sabe? Então, a gente tem que aprender. Não é porque a gente está longe de alcançar que agora a gente vai falar assim, Jesus já veio e cumpriu tudo mesmo, a gente não precisa agora mais. Por favor, né? A gente tem que continuar tentando buscar essa perfeição, embora ele tenha vindo e cumprido a lei por nós. Só um milagre de Deus na nossa vida mesmo, para a gente conseguir cumprir tudo aquilo que Jesus veio por nós, né? Foi o que de fato aconteceu, né? Ele veio e cumpriu, porque nós não conseguiríamos, gente. A gente não conseguiria cumprir essa quantidade de lei aqui. Mas o ideal, esse ideal aqui de cumprimento, seria algo extraordinário. Mas não justifique que você não mude a sua vida dia após dia, que você vá fazendo esse empilhamento de ser cada vez melhor, de ser cada vez melhor. Ajeitar, você precisa ajeitar a situação da sua vida. Aqui, gente, existe uma boa comparação do que é impossível a gente alcançar por nós mesmos, mas que com Cristo nós alcançamos, né, o cumprimento da lei por intermédio dele e de forma e em gratidão nós devemos ter essa busca sempre por alcançar esse ideal, que era o ideal de cumprimento dessas leis, tá bom? Porque essas leis não foram abolidas, elas existem. Então, no fundo, a gente tem consciência do que é o certo, do que é errado, mas a gente sabe que Jesus veio e já cumpriu isso por nós, mas a gente não pode se esquivar de não cumprir. Entendeu, gente? Acho que eu fiquei meio confusa agora. Pergunta 2. Que características estão presentes nestas bem-aventuranças? Elas são independentes ou elas são interligadas? Essas bem-aventuranças, que é o que está lá no comecinho do capítulo 5, né? No versículo 1 até o 12, né, guria? Essa parte aqui, bem-aventurados, não é caminho de salvação. Eu falei para vocês que aqui é caminho da felicidade espiritual. Se você conseguir alcançar todos esses itens aqui de ser bem-aventurado, você terá a felicidade espiritual, a verdadeira felicidade, que a gente não encontra de outra forma, se não for essa mudança nossa, sabe? O negócio acontece aqui dentro mesmo. E aí você vai se analisar e você vai encontrar que você é um sinal, sabe de quê? Um sinal top das galáxias da fragilidade. Você é tão top na fragilidade que você não está entendendo. Então você vai entender a partir dessas bem-aventuranças que você é frágil, que você tem muitas ausências, que você tem muitas lacunas que marcam o seu coração. E todas essas fragilidades e todas essas características aqui das bem-aventuranças, elas estão interrelacionadas. Você vai perceber quem é pobre de espírito, você vai perceber que existe fraqueza espiritual, você vai perceber que você chora, você sabe que você chora, você descobre que está longe de Deus a partir dessas bem-aventuranças, você vê que há necessidade de buscar sempre um coração humilde diante da percepção da sua fraqueza. Você vai perceber que quem tem fome precisa buscar também a justiça. Você precisa buscar essa fome pela justiça, perceber o que é injusto. Você precisa da justiça divina. Então, as bem-aventuranças, elas estão marcando esse caminho. E elas não são independentes, elas são interligadas. Elas estão interligadas e todos os seus resultados finais envolvem o desfrutar pleno da pessoa de Deus na eternidade. Então, se você buscar tudo isso aqui, você já encontrará essa felicidade espiritual aqui na Terra. Mas a gente não vai conseguir cumprir tudo isso aqui. Então, o desfrutar pleno só vai acontecer mesmo na eternidade. Pergunta 3. Jesus está dizendo que
a lei vale para hoje também? É isso mesmo? É assim que eu devo entender, já que ele não veio para abolir a lei, então a lei vale para hoje? Gente, isso eu expliquei muitas vezes já, né? Jesus, ele não veio abolir a lei. A palavra do Antigo Testamento, ela não está descartada, ela não deixou de existir, a palavra está lá ainda, tanto que a gente ainda vê, né? Ele cumpriu a lei, ele veio e cumpriu a lei, sem dúvida alguma, está consumado. O véu de Jerusalém, ele rasgou de cima embaixo, o véu foi separado, né? E eu achei tão interessante essa história, gente, porque eu não sabia de que isso realmente aconteceu na vida prática. Eu já ouvi falar isso tantas vezes. O véu foi rasgado mesmo no templo, e era uma coisa assim forte, aconteceu isso. Então isso foi um sinal assim extraordinário, né? Interessante. No templo, lá na época de Jerusalém, o véu foi assim separado, o véu foi cortado como se fosse o sinal de que a lei anterior não ia ser mais mesmo exigida, né, daquelas pessoas. É bem interessante. Jesus, ele veio e obedeceu, verdade, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte, porque a minha força vem de Deus, o Pedro disse justamente. Jesus, ele veio e obedeceu todas as exigências da lei e fez em nosso lugar, tornando-se justo. A justiça que nós temos, ela foi recebida e transferida de Cristo para nós. Então a justiça que nós hoje temos, ela foi recebida e transferida de Cristo para nós. Nesse sentido, Cristo cumpriu perfeitamente a lei. Então qual é o papel da lei? Os religiosos cumpriam. Naquele contexto, eu até expliquei para vocês que os religiosos, eles cumpriam a lei e eles se sentiam os caras, porque eles cumpriam a lei, porque eles andavam em obediência, e Jesus vem e coloca essa posição em xeque-mate. Jesus fala assim: opa, vocês acham que isso é suficiente? Se a justiça que vocês acham que faz não for muito superior, aí ele fala assim, ó, se a justiça não for muito superior ao dos fariseus e essas da lei, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. A exigência da lei, ela é muito superior. Você acha que basta não matar? Se você odiou o seu irmão, você matou. Você acha que basta não adulterar? Se você desejou, em verdade eu vos digo que você já adulterou. Jesus vem e fala isso. Então a exigência da lei vale, mas não tem como a gente cumprir. A lei, ela existe, mas não tem como a gente cumprir. Então como que se resolve? Jesus olhou pra gente e falou assim: tadinho desse povo, tô vendo todo mundo queimado lá no inferno. Aí Cristo veio e cumpriu por nós, e nos deu a graça, e nos deu a salvação. E hoje, pelo fato de nós termos a graça, nós já não vivemos mais pelo cumprimento da lei, porque se a gente não cumprir a lei, a gente não vai ser salvo. A gente agora vive pela motivação do nosso coração. A motivação que nós temos no nosso coração é de gratidão, é de amor genuíno, porque aquele que nos amou primeiro, ele escolheu nos amar. E agora nós temos também essa escolha de amar. Não é mais pela lei, não é mais pela força da lei. A Dani disse: as leis e cerimônias de sacrificar o cordeiro não é mais necessário, pois Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados. Sim, o sacrifício, não se quer mais sacrifício. O sacrifício já foi feito, o sacrifício vivo. Inclusive, se você acha que precisa de fazer algum sacrifício, é como se você estivesse falando: Jesus, o seu sacrifício não foi o suficiente. Gente, isso é muito poderoso, sabe? Você não pode jamais desacreditar que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente, né? Pensa que situação. Então, gente, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que quer viver em conformidade com a lei negou a graça. Justamente, Ricardo. Se você hoje quer viver em conformidade com a lei, você está negando a graça. A graça que veio por intermédio de Jesus.
ok? Então é isso. Pergunta 4. Como explicar essa situação? Jesus parece defender a passividade total. Se eu não devo combater o inimigo, isso significa que o mal no mundo cada vez mais vai proliferar. Gente, Jesus diz para a gente amar o inimigo e não se vingar, nós, individualmente. Jesus, ele não estabelece aqui uma prática para as leis da sociedade. Ele não interferiu no Código Penal, por exemplo, tá? Então aqui ele está falando da ética individual. Ele está falando de você como indivíduo. Ele está falando de você como pessoa. Para você amar o seu inimigo. Para você não buscar a justiça com as próprias mãos. Porque isso acontecia muito, a vingança naquele contexto. A justiça retributiva, do olho por olho, dente por dente, era o código de Italião. Mas Jesus fala também, dai a César o que é de César. A lei, gente, a lei continua acontecendo aqui, os ordenamentos jurídicos, né? Tudo isso existe e nós devemos cumprir, porque senão a gente ia viver uma verdadeira anarquia. Então, ele está falando aqui da ética individual, do poder do amor, do poder do perdão. Não é pra gente não cumprir mais lei nenhuma não, porque se você matar alguém aqui, você vai ser preso sim, tá? As leis civis, elas existem e elas devem ser cumpridas rigorosamente. A sociedade é a sociedade. 5. Devemos considerar as propostas de Jesus aqui como normas jurídicas a serem implementadas? Normas, não é isso. O que Jesus fala é norma? Não é norma. Jesus, ele não apresentou normas para se tornar leis. Se fosse assim, ninguém seria preso, não haveria nenhum tipo de repressão, de violência no mundo. Então, o indivíduo tem que ter no coração a ética individual, essa certeza do cumprimento da lei de Cristo, através da vida de Cristo, mas as leis da sociedade, elas vão funcionar conforme o padrão que a Escritura tem em muitos outros textos. Então existe a lei social da sociedade, que é algo diferente do que nós estamos estudando aqui, dessa lei que nos conduz como ética individual. Meu esposo até fala que existe a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Jesus veio e ele rompeu com qual lei? É a ética. Ele veio e cumpriu a lei ética. A civil e a cerimonial, elas continuam existindo. É isso mesmo, o Ricardo? Você que é o bambambam, o Pedro também entende bastante. Verdade, Deus não faz acepção de pessoas, ele ama igualmente a todos. E concluindo, nada se compara ao poder tremendo e subversivo do amor e do perdão. Falamos sobre as bem-aventuranças e as exigências tremendas da ética do reino dos céus, apresentados aqui por Jesus. Nossa esperança é que você saia deste estudo chorando, mais misericordioso, mais humilde e com bastante fome e sede de justiça. Na hora de lidar com adultério, homicídio, vingança, inimigos, perseguição, destaca-se a ênfase de Jesus no amor e no perdão. Nada se compara ao poder tremendo e subversivo do amor e do perdão de Deus. Então, queridos companheiros, terminamos nosso estudo. Companheiros, eu tô tentando imitar o Lula, mas eu não sou boa para imitar o Lula, eu sou melhor para imitar o Bolsonaro. Ok, terminamos aqui mais este estudo. Este estudo aqui de Mateus 5. Espero que vocês tenham gostado. Ai, gente, olha, eu já falei pra vocês, né? Que se nada der certo, a gente vira humorista.
Que seja só pra ficar lá na frente do povo e rir e de repente fazer o povo rir. Mas o importante é sorrir com a Gleide. Não é não, Gleide? Gente, em falar nisso, vocês perceberam aqui, ó, até que eu tô velha. Olha aqui, gente. Se alguém quiser me pagar um botox, viu? Eu tô recebendo, ó. Jesus amado, eu tô quase cortando uma franja pra pôr aqui na minha testa. Porque eu fico aqui conversando com vocês, ó, e tô vendo muito essas rugas, essas expressões aqui, tem me incomodado. Gente, olha, foi uma maravilha. Fechamos agora o conteúdo da nossa semana. Essa semana, de segunda a sexta, nós temos live às 5h59 da manhã e depois nós temos live às 10 horas da manhã. 5h59 da manhã, nós temos mentoria da independência digital, profissões digitais, destrave digital, arrancada digital, despertar digital. Às 10 horas da manhã, nós temos o estudo da palavra de Deus. Nós temos que entender a palavra de Deus, o manual do ser humano, porque você quer estudar toda e qualquer baboseira que você vê na sua frente, mas a palavra de Deus você tem deixado passar e é por isso que nada tem dado certo na sua vida. Dani disse: Deus ama todas as pessoas, mas abomina o pecado. Quando Jesus voltar, virá destruir o pecado. Infelizmente, tem pessoas que querem permanecer no pecado. Justamente. Deus ama todas as pessoas, mas abomina o pecado. Isso mesmo. Quando Jesus voltar, ele vai destruir o pecado. Infelizmente, tem pessoas que querem permanecer no pecado. As pessoas querem permanecer na ignorância, gente. Sabe aquilo que eu falei pra vocês ontem? As pessoas perecem por falta de conhecimento. As pessoas perecem porque elas querem perecer, porque o conhecimento existe. Olha só, nós estamos aqui trazendo a palavra e olha a quantidade de gente que está aqui assistindo. Então, gente, eu queria falar pra vocês que amanhã nós temos live surpresa com convidado surpresa. E domingo nós temos live também às 10 horas da manhã com Titi House, que inclusive vocês ainda não me ajudaram a definir qual será a temática. Vou abrir uma caixinha de pergunta e, por favor, me ajude para que eu possa pedir para o Leandro falar sobre algo domingo.